Depois de deputados da oposição se elegerem presidentes das principais comissões da Câmara dos Deputados, o governo quer montar uma blindagem para evitar o avanço de pautas de costume daquele lado, o que representa a oposição ao governo federal. Bruno Pinheiro já está aqui conosco e vai trazer as informações agora. Aliás, Bruno Pinheiro, hoje nós estamos aqui no estilo belas gravatas. Eu também estou usando a gravata que o Bruno me enviou. Demétrios Trindade, nosso editor-chefe, também está usando a dele com camiseta, ficou uma coisa maravilhosa e espero que a sexta-feira seja ótima para você também, meu amigo. O que você conta? Ótima tarde também a você. Linda essa gravata. Excelente escolha, viu, Evandro Cini? Ótimo dia a você, aos nossos comentaristas. Um feliz Dia das Mulheres também, a quem nos acompanha sempre. A minha mãe também, lá em Rondonópolis. Enfim, a todo mundo que nos acompanha. Feliz Dia das Mulheres. Vamos lá ao que interessa também sobre a informação aqui do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a CCJ e a Comissão de Educação, que está, então, nas mãos de nomes aliados ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O Palácio do Planalto não gostou nada disso. Não que não seja esse acordo, havia um acordo e foi honrado, mas os nomes que foram escolhidos, que vão estar no comando durante este ano de 2024. E aí, o que vai acontecer? Já foi informado o Lula que é necessário montar uma força-tarefa, uma blindagem aqui dentro dessas comissões de pautas importantes para o governo e também de assuntos que são de interesses da oposição. E o que é ser feito então? O governo também tem uma dificuldade de entender que a liberação de cargos, de indicações, de secretarias, isso já não mais resolve. Foi a vez que isso já atenderia alguns aliados ou não, até mesmo nomes da oposição ou do Centrão. O Centrão não quer mais saber de cargos, de secretarias. Existe uma outra negociação de fazer novas concessões aqui dentro do Congresso Nacional. E aí, os aliados do governo nessas comissões vão planejar as obstruções, assim como a oposição já fez e faz aqui dentro do plenário. Quando tem uma agenda importante, ninguém comparece, não tem o número suficiente, não tem o quórum, não abre essa sessão. A pauta não anda, nem mesmo de interesse do governo, muito menos de interesse da oposição. Então, isso que eles vão se articular. E já falamos ontem, adiantávamos essa informação. O interesse é aqui dentro do plenário com requerimentos de urgência. Assim, eles vão esvaziar essas comissões que estão nas mãos de aliados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Aliados do governo afirmam que até aceitaria uma conversa com outros nomes que tivessem um pouco mais de uma flexibilidade, mas acreditam que o nome de Nicolas Ferreira será difícil, então, para ter um diálogo. De um outro lado, da oposição, alguns acreditam que em algum momento será feita uma negociação, porque será necessário uma gestão de diálogo, porque senão nem mesmo a oposição vai conseguir emplacar uma agenda vitoriosa. Então, ambos os lados, neste final de semana, vão se reunir. Na semana que vem, vão colocar sobre as duas mesas, na educação e também na CCJ, o que há de mais importante para começar a ser discutido. E aí, se isso não agradar aliados do governo, o jeito vai ser o requerimento de urgência. Ainda assim, Lula estará nas mãos de Arthur Lira, já que é ele quem pauta o que será a agenda, o que será colocado em votação ou não. Ou seja, mais uma vez, o diálogo e a articulação, o jogo de cintura, Evandro, vai ter que falar mais alto aqui dentro do Salão Verde da Câmara dos Deputados. O pessoal vai ter que rebolar aí, né, Bruno Pinheiro? Obrigado pelas informações, bom trabalho. Conversamos mais ao longo dessa edição aqui do 3 em 1. O que está acontecendo, né? Vamos colocar aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte. O presidente da República e o governo federal têm agora nas lideranças das comissões a bancada do PL. Isso significaria um grande problema? Não, porque é claro que as bancadas também têm outros integrantes. Isso nós deixamos bem claro aqui no nosso 3 em 1. Mas existe uma questão. Para que algumas pautas avancem, há necessidade também da permissão, digamos assim, do presidente da Câmara, Arthur Lira. O que o governo teme? Ficar cada vez mais na mão de Lira, ou seja, para barrar pautas de costumes, que são pautas de costume, que são importantes para a ala bolsonarista do PL, o governo precisar fazer uma moeda de troca cada vez mais forte com Arthur Lira. E aí, o que o governo está fazendo? Preparando uma tropa de choque para lidar com essa situação. Agora,
a negociação vai ter que acontecer, Luiz Felipe Dávila. Lógico, e a negociação é fruto da democracia, por isso que os partidos são representados na comissão e é preciso negociação. E como nós já dissemos aqui no 3 em 1 várias vezes, é um ano curto, que vai acabar em junho praticamente, porque no segundo semestre todo mundo vai estar envolvido em campanha eleitoral. Então, o que essa comissão, entre aspas, controlada pela EL conservadora, significa? Que vai barrar a pauta de costume. E olha, e pauta de costume não é prioridade nacional nesse momento. Prioridade nacional é resolver as questões estruturais desse Estado ineficiente, caro e perdulário. Então nós temos que avançar aí com reforma administrativa, reforma tributária, questões fundamentais para fazer a economia voltar a crescer. E esses assuntos secundários têm que ficar mesmo paralisados na gaveta. Então, essa comissão mais conservadora vai ter muito mais um poder de veto sobre pautas de costume do que tentar criar algum problema em torno disso. Então, não vejo problema algum. Estão criando tempestade num copo d'água que não tem o menor cabimento. Ô, Felipe Monteiro, você acha que há uma tempestade em um copo d'água, que não haveria necessidade de uma tropa de choque para defender o governo federal da presidência dessas comissões ou para impedir que o governo federal coma cada vez mais na mão de Arthur Lira? Não, eu entendo a preocupação do governo. Eu entendo que não é tempestade de copo de água, não, né? Até porque as discussões não são feitas no plenário. As discussões de projetos são feitas nas comissões temáticas, né? Projeto de educação é feito na Comissão de Educação, projeto de saúde é feito na Comissão de Saúde. Os ministros são chamados para conversar. Os ministros podem ser chamados, pode ser convocado, como o Dino foi convocado inúmeras vezes nas comissões temáticas, né, para falar sobre projeto de segurança pública. Então, a comissão, querendo ou não, tem um poder muito grande, né, e pode pautar, sim, o governo. Imagina se o Camilo, que é o ministro da Educação do Lula, for chamado toda semana para dar depoimento e para explicar a política dele na Comissão de Educação. Isso, de certa forma, pode prejudicar o andamento de política pública. Então, eu entendo a preocupação do governo em querer criar uma tropa de choque para enfrentar o PL e a oposição nessas comissões. E tem instrumento para fazer isso. É bom lembrar, por exemplo, que na comissão de parlamentar de inquérito, né, do MST, por exemplo, o governo foi muito feliz e muito bem articulado nessa tal política da tropa de choque, né? Chegou para o republicano, que é da base do governo agora, chegou para o PP, que é da base do governo, e pediu para colocar parlamentares mais alinhados com o governo. Então, eu acho que o governo vai fazer isso. Na Comissão de Educação, irá cobrar dos republicanos e do PP, que é um partido do centrão, não é? Que é heterogêneo, tem parlamentares que apoiam o governo e tem parlamentares de oposição, irá cobrar desses parlamentares do PP e do republicano para indicação de parlamentar alinhado ao governo nessas comissões. E com isso, o governo consegue desmobilizar eventual política de atrasar projetos de interesse do governo e políticas também de convocar ministros da educação e ministro do governo para a comissão. Então, há instrumentos para o governo fazer isso, de se resguardar de eventual avanço da pauta de costume e avanço conservador dentro dessas comissões. Já vou ouvir os nossos dois amigos aqui, mas, Dávila, eu vi que você se manifestou durante a fala dele. Você discorda de alguma coisa? Não, discordo porque pode ser exatamente o oposto. Por exemplo, o governo destruiu a reforma do ensino médio aprovado pelo Temer. Destruiu. Então, o que a comissão pode fazer? Justamente restabelecer o que está lá. Mais horas de ensino profissionalizante, escola a tempo integral e tirar essa pauta de gênero burra que não tem que estar na educação. Então pode fazer o outro contrário, pode fazer um contrapeso para voltar a melhorar projetos existentes. Tem uma história de taxar que, não, só pode sair coisa ruim. Não, pode melhorar muita coisa lá. E por último, não vai passar nenhum absurdo nas comissões. E se passar medidas absurdas, sabe o que acontece? O presidente da Câmara engaveta e não põe para votar. Então, é tempestade sim em copo d'água. E não podemos esquecer que as comissões têm sim o poder para melhorar projetos que sofreram pressão do sindicalismo da educação, que só atrapalha a educação, que desfigurou a reforma do ensino médio aprovada no governo Temer e desfigurada, evidentemente, no governo do PT. Fala, Gustavo Segré. Quando a gente vê, inclusive a tarja, o governo quer tropa de choque, é que o governo não sabe negociar se não é através de emendas e cargos. É verdade. Não sabe.
Isso é legítimo. Então tem que colocar tropa de choque por quê? E pelas dúvidas, porque se não tenho dinheiro para dar emendas, se não tenho carros para repartir... Observação interessante. E ficava pensando também, por exemplo, numa escola qualquer, que diga, cite os partidos de apoio ao governo. Aí você fala, republicanos, mais ou menos, tem gente que apoia, tem gente que não. PP, tem gente que apoia, tem gente que não. Foi aquele namoro escondido. União Brasil, tem gente que apoia, tem gente que não. Então a pergunta é, como pode ser numa estrutura partidária que tenha gente que apoia e gente que não? Ou o partido é de um lado ou do outro, ou apoia o governo ou não apoia o governo e faz parte da oposição. De qualquer forma, essa situação do poder do Lira, Evandro, me parece que tem voo curto, voo de galinha, porque, como muito bem, várias vezes o Luiz Felipe Dávila mencionou, é um ano curto, vai até junho, depois aí para por causa das eleições, e em fevereiro tem a troca da presidência da Câmara. Então, a dúvida do governo será, eu invisto no Lira ou já começo a enxergar quem é a possibilidade do próximo presidente para colocar umas fichinhas aí? Fichinhas de novo, emendas, cargo. O ideal seria ter um país em que o governo, independente do partido, e a oposição, independente do partido, consiga encontrar projetos que sejam melhor para a sociedade brasileira, independente da ideologia. E aí não precisa nem de emendas, nem de cargos, nem de tropa de choque, nem problemas com a comissão. Daqui a pouco eu vou ouvir o Felipe Monteiro sobre essas colocações aqui dos nossos amigos. Antes, deixa eu mandar um abraço aqui para Dora Kramer, nossa comentarista da Jovem Pan, que está de olho aqui no 3 em 1. Dora, vou pedir autorização para a direção para um dia você sentar nessa cadeira aqui. Isso. Vai ser legal debater com você. Claro. Abração, viu, para nossa amiga Dora Kramer. Fala, Alan Gani. Olha só, Evandro, eu acho que o governo ele vai ter mais dificuldades do que de costume. A gente sabe que essas pautas de costume, o governo, desde o ano passado, ele tem dificuldades de emplacar, não é de hoje. Agora a situação se torna ainda mais difícil, dado que a presidência da CCJ está na mão do PL, da Carol Detone, e a presidência da Comissão de Educação está na mão do Nicolas Ferreira. Então, essas pautas de costume, provavelmente a pauta conservadora andará mais e as pautas de esquerda, progressista, deverão ter alguma dificuldade. Então, eu acho que o governo, a estratégia do governo, ele já sabe disso, né? Ele não vai apostar todas as fichas aí em cargos e emendas para ganhar aí, que ele sabe que é uma batalha quase que perdida. Qual que vai ser a estratégia do governo? Ele vai jogar pesado em emendas e cargos para as pautas tributárias, que é a política econômica do governo. Estado desenvolvimentista, altamente arrecadador e gastador. Então, joga pesado ali, ele sabe que ele vai ter, lógico, uma dificuldade com o Arthur Lira. Por quê? Porque o Arthur Lira sabe que o governo, de certa maneira, está mais enfraquecido, então vai fazer preço. Né? Mas sabe que elevou o preço, mas paga mais, leva nessas pautas. E aí o governo, nas pautas de costume, onde que ele pode ganhar? No Supremo Tribunal Federal. Aciona as linhas auxiliares de sempre os mesmos. Vão lá no Supremo, batem na porta do Supremo, não é nem do PT, mas fazem o trabalho, entre aspas, sujo do PT, bate na porta do Supremo e, opa, é inconstitucional se passar, né? E aí a discussão vai para o Supremo. Como o Supremo, ultimamente, tem um viés mais ideológico, mais progressista à esquerda, o governo pode ganhar via Supremo. Ô Felipe Monteiro, você discorda aqui dos nossos amigos? O Segré trouxe um ponto interessante, que se o governo tivesse proposta ou tivesse projeto, ele não precisaria criar tropa de choque, ele não precisaria ficar tão preocupado com a articulação. Luiz Felipe Dávila também fala um caminho oposto àquele que você apresentou. De que maneira você entende aqui a análise dos nossos colegas? Um ponto que eu acho interessante é que o Luiz Felipe Dávila falou que acabou concordando comigo. Né? Ele falou que discordou, mas concordou comigo. Quando ele fala que as comissões são importantes e que o governo tem uma preocupação com as comissões, isso não é fazer tempestade de copo d'água. Pelo contrário, é uma preocupação legítima do governo. É bom lembrar, por exemplo, que está na Comissão de Educação que o Nicolas vai presidir, não é, a regulamentação sobre o homeschooling. Está lá um projeto de lei falando que o Distrito Federal e os estados podem legislar sobre homeschooling.
né? Ou seja, essa é uma pauta importante, é uma pauta que tem que ser discutida por toda a sociedade. E todo mundo progressista sabe, né, que a pauta do homeschooling é uma pauta completamente atrasada e equivocada. Ô, Monteiro, né? mas o que então o governo tem que agir, tem que atuar. Eu entendi que o que o Dávila apontou aqui é que não haveria necessidade de uma tempestade no copo d'água, da criação de uma tropa de choque diante da necessidade de você divergir mesmo quando se fala em comissões. Ou seja, é natural que haja propostas que sejam diferentes daquilo que pensa o governo e que ele não precisa necessariamente montar um exército para lidar com isso, com essa divergência nas comissões. Exatamente. Eu acho que foi isso que eu entendi. Mas claro que precisa. É bom lembrar, por exemplo, que na Comissão de Educação está o Camilo Santana, que foi governador do Ceará, e a secretária executiva dele é a Isolda, né? A Isolda, por exemplo, foi uma secretária executiva que mudou a educação do Ceará. Ela foi responsável por mudar a educação de Sobral, né? E quando a gente que estuda educação fala da sobralização do ensino público do Brasil, é muito por conta da política pública acertada que a Isolda e o Ceará fez em relação à educação. Então, o governo federal tem uma pauta muito clara de educação, né? E as comissões, a Comissão de Educação tem poder para atrasar a discussão dessa pauta. Então, é óbvio que o governo tem preocupação legítima em relação à Comissão de Educação, não é? É necessário que o Camilo e a Isolda consigam implementar o projeto de governo, de Estado, sobre educação pública. E a Comissão de Educação, em mãos erradas, pode atrasar. Então, eu tenho certeza que o governo irá formar uma tropa de choque, irá tentar colocar partidos do Centrão mais alinhados aos políticos do partido de Centrão, mas alinhado ao governo nessas comissões, tentando ter a maioria e tentando defender o projeto do governo. Alan Gani, arremate. Não, eu torço muito para que o Nicolas Ferreira, deputado Nicolas Ferreira, coloque em votação a proposta do Michel Temer, que é uma reforma educacional primordial e que precisa ser regulamentada. Eu e o Dávila, a gente conversava fora do ar sobre isso, Evandro. Por quê? Porque aumenta o ensino técnico. O Brasil tem uma grande deficiência de mão de obra técnica. Então, aumenta o ensino técnico e português e matemática e inglês, que é a base de tudo. E só um ponto, se a pauta da educação do governo Lula fosse a do governador Camilo Santana e da Isolda, eu estaria aqui no 13 em 1 aplaudindo e elogiando, porque essa é a pauta. O problema é que quando eles sentaram lá como ministro e secretária executiva, foram bombardeados por sindicato e começaram a ceder num monte de coisa importante que já era contemplada na reforma do ensino médio, que Camilo Santana, como governador, apoiou. Então você veja o que é esse nefasto corporativismo da educação, dilacerando os avanços que nós produzimos com o apoio de governos sensatos, inclusive o do governador, com aquele tempo, hoje ministro, Camilo Santana.